Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e o Wilden Vieira da Silva. Presidente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Wilden, que ele foi levar a filha dele ao médico e a consulta estava marcada agora à noite. Justificado. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 40ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Assinei já. Mensagem número 22 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dos nobres edis projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para a elaboração da proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2016. Preliminarmente, importante esclarecer que a presente propositura obedece às normas estabelecidas pela Carta Magna, amparada pela Lei Orgânica do Município de Piraí, em que são equacionadas as políticas de desenvolvimento para o município, com abrangência dos níveis em que as ações do governo sejam intrínsecas e extrinsecamente factíveis, especialmente as diretrizes, programas e projetos alinhados de forma equilibrada no plano econômico e financeiro, face às perspectivas da execução orçamentária. Cumpre ressaltar que a definição das regras para a gestão fiscal responsável deixa clara a necessidade de integrar os 3 instrumentos de planejamento: o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei de Orçamento Anual. Ilustres vereadores, o projeto em escopo compreende, em sua estrutura, prioridade e metas da administração municipal, estrutura e organização do orçamento municipal, diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, despesas com pessoal em cargos, receita e alterações na legislação tributária, anexos de metas e riscos fiscais, disposições finais. Acreditamos que esta forma de apresentação permitirá não apenas compreender o conteúdo exigido para a LDO, como também a forma de explicitá-la. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem sombra de dúvida, é um importante instrumento de planejamento que orientará a elaboração do orçamento para o ano vindouro, compreendendo as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as políticas de desenvolvimento com abrangência nos programas a serem suplantados. Em sua essência, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento norteador das ações do governo municipal a serem levados a efeito na elaboração e na execução da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Registramos que foram realizadas audiências públicas para a elaboração da LDO, que visaram a coleta das sugestões propostas a serem contempladas nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presente projeto de lei dispensa outros comentários, pois os anexos que a integram e o acompanham demonstram, respectivamente, as ações da administração municipal e as metas fiscais a serem efetivadas no exercício de 2016. Considerando o mérito e a legalidade do projeto, rogamos a sua apreciação e aprovação,
renovando desde já a Vossa Excelência e seus dignos pares, protesta de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Excelentíssimo senhor presidente, apensado ao presente, encaminho a essa egrégia Corte de Contas a prestação das contas do ordenador de despesas do município de Piraí, referente ao exercício de 2014, bem como as informações solicitadas na deliberação 200/96 dos órgãos discriminados abaixo. Prefeitura Municipal de Piraí, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Previdência Social do município de Piraí. Aproveitamos o ensejo para apresentar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2015. Concede título de cidadão honorário piraiense a ilustríssima senhora Maria Silene Siqueira Costa Coelho. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando suas atribuições, que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Maria Silene Siqueira Costa Coelho. A confecção do título a ser entregue e homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta de verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementado. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação e revoga suas disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga desta honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve sempre privilegiar aqueles que prestaram e prestam relevantes serviços à nossa comunidade. A senhora Maria Silene Siqueira Costa Coelho nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1935, sendo criada em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, e após seu casamento, foi morar no bairro de São Cristóvão, em seguida no bairro de Lins de Vasconcelos. Filha de Manuel Jesus Mota, que tinha como profissão foguista da Marinha Mercante, e Dalina Cigueira Mota, que era dona de casa, tinha ainda 3 irmãs, Celeste Mota, Jurema Mota e Silese Mota. Dona Maria Silene é casada com o senhor Carlos Alberto Coelho, tendo desta união 2 filhos, Ariadne Siqueira e Davi Siqueira Coelho, tendo ainda 3 netos, Giovanni, Maiara e Carlos Antônio, e um bisneto, Bernardo Evangelista Coelho. Nossa homenageada tem formação escolar, o curso técnico em contabilidade e o curso de biblioteconomia pela FFIRJ. Dona Maria Silene, com apenas 13 anos de idade, já tinha como atitude nobre de dar aulas de reforço para crianças que estavam com déficit de aprendizado. Aos 16 anos, começou a trabalhar na recepção do estúdio fotográfico Foto Mareaça, em Nova Iguaçu. Na década de 70, começou a trabalhar no INAMPS, hoje INSS, como técnica administrativa. Após término da faculdade, fez concurso para a função de bibliotecária na biblioteca do INSS. Sempre atuante, nosso homenageado criou vários projetos sociais no condomínio onde morava. Quando se aposentou no ano de 1983, adquiriu um sítio em nosso primeiro distrito, no bairro Caiçara, onde mora há mais de 30 anos. Em Piraí, fez amigos, incentivou a comunidade de Caiçaras a buscar melhorias para o local, fazendo parte da Associação de Moradores, e junto com a sua equipe criou o projeto de reforma da Igreja Católica de Caiçara,
a qual se encontrava em ruínas. Nossa homenageada reivindicou junto aos órgãos públicos a compra de um terreno para a construção de uma nova escola e o posto de saúde, pois ambos já não atendiam a necessidade da comunidade. Participou por 2 mandatos consecutivos do Conselho Gestor do Posto de Saúde do bairro Caiçara. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade de Piraí, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo um verdadeiro espírito de admirável cidadão piraiense. Sala das Sessões, 29 de junho de 2015, assina o vereador João Roberto Ladeira da Costa. Indicação número 174 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a viabilidade de um estudo técnico para a utilização de para-brisas dos veículos oficiais quanto ao uso de publicidade de campanhas institucionais de apelo popular. Exemplo, campanha contra a dengue, contra as drogas, violência contra a mulher, alcoolismo, etc., nesse primeiro distrito. Justificativa. A referida solicitação tem por objetivo esclarecer de forma mais incisiva a comunidade no que diz respeito às campanhas institucionais e aos seus direitos e deveres, levando em conta que o custo da campanha ficará baixo, já que a frota é própria, sem a necessidade de pagamento pela prestação de serviço, que é de grande utilidade pública. Entendendo, portanto, justificado o pedido acima e solicitando a sua excelência, senhor prefeito municipal, a possibilidade de avaliação a esta reivindicação. Sala das Sessões, 29 de junho de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação número 175 de 2015. Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de obras na rede de esgoto na rua IP Amarelo, no bairro Santa Teresa, em Piraí, 1º distrito. Esta rua necessita urgentemente da construção da rede de esgoto, principalmente para preservar a saúde dos moradores daquele bairro e diminuir a proliferação de mosquitos, preservando também o meio ambiente. Nada mais justo, portanto, que medidas venham a ser tomadas pelo Executivo Municipal no sentido de atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 29 de junho de 2015, assina o vereador Darley Gomes de Moraes. Que também nos apresenta a indicação de número 176 de 2015. O vereador, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente, com urgência, a colocação de 3 quebra-molas na Rua do Cruzeiro, nas esquinas da Travessa do Cruzeiro, Rua Antenor Alexandre Santos e da Rua Nossa Senhora da Conceição, em Arrozal, 3º distrito deste município. A reivindicação aqui elencada visa proteger as crianças e adultos e também os veículos que por ali transitam, considerando que motos e veículos trafegam em alta velocidade, sendo a rua estreita e podendo vir a causar sérios acidentes. E na rua Antenor Alexandre Santos existe um parquinho infantil. Por tais razões, esperamos de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu atendimento. Lembrando que a presente indicação já foi objeto de igual expediente em 2013, através da indicação número 243, de autoria do próprio vereador. Sala das Sessões, 29 de junho de 2015, assina o vereador Darley Gomes de Moraes. Só isso, presidente. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, o nosso secretário e demais vereadores, público presente. Bom, gente, o Brasil, nessas últimas semanas, a
A gente tem visto umas coisas bastante desagradáveis no termo político, mas o Brasil realmente, a gente vive uma democracia muito recente. Tivemos um grande período aí de ditadura militar, que acabou por volta de 84, onde foi feito um pedido de eleições diretas, que infelizmente não aconteceu. Foi uma eleição gerada dentro do Congresso Nacional com uma série de falhas e que acabou com o Sarney, porque o Tancredo Neves veio a falecer antes de tomar posse, e que realmente cometeu lá naquele momento. Tinha assim uma discussão em termos da legalidade da posse dele, porque o presidente eleito não havia tomado posse, que era o Tancredo Neves. Então como é que você vai empossar um vice se o outro não tomou posse? A lógica ali seria uma nova eleição. Mas através dos ministros militares que embasaram essa decisão, mais Ulisses Guimarães, era um homem que tinha uma voz muito altiva dentro do Congresso Nacional, foi feito lá a posse do presidente Sarney. Naquele momento, vivíamos uma inflação galopante, era uma coisa realmente terrível. Tinha-se um ministério todo desenhado por Tancredo Neves, e ali o Sarney, para não mexer na equipe, praticamente tocou o início de governo, uma equipe formada pelo presidente que havia falecido, que era Tancredo Neves. Isso trouxe ao Brasil, em alguns momentos, uma certa instabilidade. Ele governava sem ter uma equipe própria da preferência dele. E ali, ao caminhar da gestão, ele andou substituindo alguns ministros e fez uma coisa que realmente ficou na história, era o plano cruzado. Aquele momento do povo ser o fiscal do Sarney, e fez ali, a gente estava à véspera de uma constituinte. Eu considero aquilo o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Nós tínhamos 22 estados. Desses 22, 21 estados foram governadores eleitos pelo PMDB. Só o de João Alves, que tinha lá em Sergipe, que foi eleito, que era do PFL. Todos os outros eram da grande maioria do PMDB, todos eles. E ali se formou a Constituinte, que é essa nossa Constituição que a gente vive hoje. Foi promulgada em 5 de outubro de 88, e que até o Sarney, no início, chegou a colocar que o Brasil se tornaria um país ingovernável, porque foi feita uma série de descentralização na administração pública, uma série de responsabilidades para os municípios. E ali o Sarney, até para esticar o mandato dele, ele fez umas concessões de rádio e televisão, uma série de políticos que ali ajudaram a votar aquele mandato dele, que esticou para 5 anos. Depois vivemos aquele momento importante da história brasileira, foi a primeira eleição direta. Fernando Collor de Mello era de um partido ainda sem os lastros necessários, ele era do Partido da Juventude, e através da Rede Globo ele conseguiu ser eleito presidente da República. Mas a gente observa as imperfeições da democracia no que diz respeito principalmente a financiamento de campanhas. Ele botou um tesoureiro, que era o PC Farias, e que causou uma série de ciúmes. Veio até culminar depois com a morte dele, com queima de arquivo. Todo mundo sabe que aquilo foi realmente um assassinato. Mataram ele e a Suzana Marcolino, que era a companheira dele lá numa praia em Alagoas. O Collor de Mello, a própria Rede Globo, que ajudou demais na eleição dele, foi apiado do poder. E mais uma irregularidade, que a gente vê um vice que faz parte da chapa, tomou posse Itamar Franco. Muito bem relacionado lá com a política de Minas, tocou o Brasil. Eu acho que o maior feito do Itamar Franco foi ter colocado o Fernando Henrique como ministro da Fazenda. Ele fez o Plano Real e conduziu essa estabilidade da economia, que ajudou bastante o Brasil, sem sombra de dúvida. A gente tem que reconhecer. O Zé Serra teve o momento dele lá na hora que fez os produtos genéricos, a luta contra o tabaco lá, o negócio do cigarro, que ele fez aquela legislação, caiu por demais aí a venda de cigarro no Brasil afora. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que o legado mais importante que o Itamar Franco deixou foi a importância do Plano Real, que foi o Fernando Henrique, uma equipe de economistas da Unicamp de Campinas, fizeram lá um plano que deu estabilidade na economia brasileira, que a gente vive esses momentos aí hoje, infelizmente saindo um pouco da meta traçada pelo governo, mas que teve
ali um final importante, e a gente observa como é que o povo brasileiro ele é muito grato. Ele, sem sombra de dúvida, elegeu Fernando Henrique por 2 vezes. Em cima desse plano que ele fez, ele foi eleito e depois reeleito, 94, depois 98, ficando até 2002. E, sem sombra de dúvida, a grande realidade do Fernando Henrique foi fazer um projeto de privatização gigantesco, inclusive algumas coisas a gente tem que criticar, que foi o salvamento do sistema bancário, que ele botou mais de 40 bilhões de reais num plano que chamava PROE. Os bancos brasileiros, hoje a gente observa o número de bancos, como é que enxugou, como é que diminuiu. Hoje eles ganham milhões e milhões e não ajudam essa nação. E ele fez o plano real que estabilizou a economia brasileira, fez a economia do livre mercado, privatizou uma série de empresas, entregou patrimônios importantes, que eu acho a área de serviços essenciais, eu acho que ele não deveria ter entregue a grupos multinacionais e empresas privadas, fundo de pensão. E nisso, o Fernando Henrique depois, já o poder com o dia a dia, ele vai se desgastando. Isso é igual dinheiro, a gente vai gastando, ele diminui aquele poder que você tem. O Lula, em 2002, se elegeu e em 2003 começou a governar. Sem sombra de dúvida, ele pegou uma economia estabilizada, fez contato com os países do terceiro mundo, trouxe realmente uma nova metodologia para o salário mínimo, que a gente tem observado aí, foi votada semana passada, que era corrigir o salário mínimo pelo índice de INPC e depois aplicava um plus, que é a correção da parte do crescimento do PIB. Por isso o salário mínimo eu acho importantíssimo, essa política social. Fez lá a parte do Bolsa Família, muita gente critica, mas é matar a fome de algumas pessoas nesse país. Esse programa dele, sem sombra de dúvida, para mim, deixou um legado maravilhoso na economia brasileira, abriu muito crédito consignado nesse país, e o Brasil continuou caminhando, mas em 2008 tivemos uma crise seríssima. A Grécia está aí hoje, ou tem um lockout hoje na Grécia, os bancos todos fechados, e ali a gente observa que começou a chegar realmente sintomas desse país nosso maravilhoso que é o Brasil, do problema da grande crise. Hoje nós somos um país que é commodity, os produtos de matéria-prima que a gente exporta é minério, o celeiro do mundo. O Brasil hoje exporta carne, grãos à vontade, e a gente tem tido um grande problema, que é não trabalhar a manufatura dos nossos produtos. A China hoje tem um crescimento avassalador, porque ela beneficia os produtos dela para botar no mercado externo. O Brasil, para gerar emprego, precisa mudar essa matriz. Precisamos urgentemente mudar a matriz, começar a beneficiar nossos materiais, para poder, na hora que botar no mercado externo, indiretamente também trazer impostos e trazer empregos a mais nesse país, porque a gente vê que a modernização da economia, a gente observa aqui na própria Ambev, qualquer lugar que você vai, a modernização hoje, na lavoura inclusive, a gente vê a todo momento aí as exposições que apresentam aí do agronegócio, grandes máquinas aí que desempregam cada dia mais pessoas. Então isso levou a aumentar demais a produção brasileira, mas nós vivemos hoje a reboque de uma situação bastante desagradável, que é o problema dos portos, problema das estradas, problema da matéria-prima, que você tem validade daquele produto, se você não bota no mercado, se você bota num silo lá, passou um certo tempo, ele sai da validade, e a gente trabalha com produtos perecíveis. O Brasil precisa realmente mudar a matriz. Nós temos gente inteligente, temos aí universidades maravilhosas, temos a Petrobras hoje com águas profundas, a gente tira petróleo aí a $9 o barril de águas profundas, aí nós temos o pré-sal. 1 minuto. E sem sombra de dúvida, que o Brasil nesse momento passa um momento difícil, a economia brasileira está gerando um desemprego muito grande, e a gente precisa realmente, o ano que vem vamos viver um ano difícil, um ano eleitoral aí, temos esses escândalos a todo momento aparecendo, mas observem, amanhã vamos ter uma votação importantíssima no Congresso Nacional, é o negócio da menoridade. Amanhã vai botar em pauta novamente lá aquele problema dos menores, entre 16 e 18 anos. A reforma política foi um abacaxi, não resolveu o problema, continua o financiamento de empresas privadas, vai continuar o Caixa 2, vai continuar essa coisa terrível das empresas, não existe almoço grátis, a mulher falou, os nossos políticos estão cientes disso. Qualquer empresa hoje que vai lá e ajuda economicamente qualquer candidato, sem sombra de dúvida, depois ela vai querer o retorno. Então, gente, sem sombra de dúvida, a gente precisa fazer uma mudança nessa legislação, precisamos dar uma depurada na parte política, precisamos ver gestores mais compromissados com a transparência e com a legalidade dessas eleições, porque a democracia é maravilhosa, mas ela tem esse defeito. Obrigado.
Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Positivo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer aqui um elogio ao secretário de Cultura, Charles Barizon, e toda a equipe da Secretaria de Cultura, que promoveram, né, com esforços, meios para que o forró para o povo acontecesse, uma vez que o município tem passado, assim como todos os outros, por dificuldade, porém, ele se mostrou habilidoso nesse momento de dificuldade para fazer com que a festa ocorresse de uma forma com gasto totalmente reduzido, né, assim, em relação do que vinha sendo gasto, e a gente teve uma redução drástica. E mesmo com essa redução, a gente percebeu que a população, né, as pessoas que participaram da festa, entenderam a proposta. A festa ela teve o lado mais humano também. Eu, embora seja músico, esteja acostumado, né, todo músico gosta de ter um som de primeira linha, mas você percebe que o grande palco, que as grandes apresentações, às vezes elas são escondidas em função da questão humana, né? A presença humana mais próxima. A gente viu ali os músicos que tocaram bem próximo das pessoas que estavam dançando. Então, na dificuldade, a gente acabou valorizando a questão do público, né? Que está mais próximo do artista, e a simplicidade trouxe o brilho do forró para as pessoas que ali estiveram. Então, parabéns aí para a equipe que, mesmo na dificuldade, conseguiu superar e fazer um evento plausível. Boa noite. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, o vereador Alzemiro. Só para concluir, a gente recebeu aqui hoje uma lei importantíssima, que é a diretriz orçamentárias, é onde traça todas as metas que a gente vai ter que cumprir no ano de 2016. Se busca hoje, dentro da administração pública, através da lei de responsabilidade fiscal, é uma lei que saiu em 2000, e que faz com que o gestor público tenha que traçar a meta do que eu tenho para arrecadar e o que eu posso gastar. Ali vem estabelecido todos os tipos de despesas. Tem despesas obrigatórias, saúde e educação. Isso é constitucional através das emendas constitucionais. E temos também a prerrogativa ali do gasto com o pessoal. O gasto com o pessoal, 6% vem a essa casa, que é o nosso Poder Legislativo, e fica 54% que o prefeito pode até atingir o teto. Ele não pode chegar no teto, senão acende-se um sinal que é tipo um alarme de atenção para que ele pare algumas despesas, porque ali tem até traçado metas daquilo que ele tem que fazer caso isso ocorra. Então a gente tem um orçamento que você traça, tem um plano plurianual que traça 4 anos. Tem a lei de diretriz orçamentária, depois vem a lei orçamentária, que é específica, já com os números, e ali naquilo fica traçado que cada bimestre, para que não saia do controle, para não chegar no final do ano e sentar lá e ver que não cumpriu grande parte daquilo que estava traçado, é feito bimestralmente o relatório de execução orçamentária. É apresentado inclusive nessa casa, a população às vezes nem sempre está participando, mas ali é traçado como é que está sendo a nossa receita, aquilo que vai entrando no caixa da nossa prefeitura, e o que está sendo executado realmente, que foi estabelecido na meta ali da execução orçamentária. Me chamou a atenção, artigo 29, eu fiquei muito feliz disso, porque são coisas que a gente tem que trabalhar com bom senso. Diz no artigo 29 que caso a cobrança de uma dívida ativa exceda o valor daquilo que é cobrado, às vezes é um ISS, um IPTU de uma pessoa humilde, ela será perdoada, sem que isso gere renúncia de receita, porque a lei ela é extremamente rigorosa, a nossa lei de responsabilidade fiscal, é isso que às vezes se discute muito nessa casa. A gente pode dar anistia de juro, de correção monetária, mas não pode fazer perdão da dívida, que eles colocam como renúncia de receita. Então se colocou ali bem claro que será perdoada a dívida sem que isso não venha gerar a renúncia de receita.
Acho importantíssimo isso. Uma série de despesas realmente a gente tem visto. Fizemos uma adequação aqui do ISS, do próprio IPTU, que uma série de empresas às vezes faziam alongamentos gigantescos aí de parcelamento das suas dívidas. Então foi aqui aperfeiçoado nessa casa. Fizemos uma adequação então já do Código Tributário Municipal, que é do ISS, e fizemos uma correção no sentido de que essas dívidas agora terão limite, principalmente quando se tratar de pessoa jurídica. Já fizemos a nossa parte, já encaminhamos, tenho observado com carinho. Transparência a gente precisa. O ano que vem vamos viver um ano eleitoral, um ano importantíssimo para a história do nosso município, para a história de uma série de municípios desse país. São 5.564 municípios que vão passar por eleições. Acho importantíssimo, porque é ali que você vive, no município, onde está o prefeito, que é mais próximo da população, que tem que realmente fazer o seu dever de casa. Então, eu vejo isso com cidadania. A população tem que estar realmente preparada, procurar o seu melhor candidato, ver aquele que demonstra um programa de governo, ver aquele que realmente tem compromisso com a educação, aquele que tem compromisso realmente com a saúde da população. Os nossos servidores aí precisam realmente, o que eu tinha falado aqui no início, quando se fez o aumento do salário mínimo, botando um plus, que era o crescimento do produto interno bruto, que é o PIB, todas as riquezas geradas nesse país, hoje vivemos um momento difícil, haverá um crescimento negativo, mas ele cresceu, ele deu 3%, 4%, aplica-se isso em cima do piso salarial que se estabelece nesse país. Então, eu acho isso uma ideia bastante simpática, uma distribuição de renda, e a gente precisa, na realidade, também trabalhar esse tipo de política no município de Piraí. Vivíamos um momento, eu vi aqui dessa tribuna, que o município saiu de uma arrecadação de 17 milhões, hoje está em torno aí de 160 milhões anuais. A gente precisava que os nossos servidores, que o nosso município tivesse também um acompanhamento do crescimento dessas riquezas do município de Piraí, uma melhor distribuição. Então não tem medo de errar. A política é isso. A gente viu agora há poucos dias, tivemos lá no 1º de junho, uma nova licitação da ponte de Niterói que se diminuiu o valor do pedágio. Isso é uma política. A gente viu um presidente da República, como Mujica, presidente do Uruguai, legalizou lá as drogas. Hoje ele fez uma legalização em termos lá de produtos dentro da legislação uruguaia. É um homem extremamente humilde, fez lá a parte de um projeto de lei, e hoje o Uruguai já tem. No Uruguai tem, na Holanda tem, em Portugal, países mais avançados realmente já tem hoje a legalização de drogas. E eles fazem um controle lá com aqueles dependentes, tem as drogarias que pagam lá seus impostos. Isso a gente observa. Fernando Henrique é contra a descriminalização da maconha, de drogas. Fernando Henrique, um ex-presidente, um homem já de uma certa idade, ele também coloca que o Brasil precisava caminhar nesse sentido. Vivíamos um momento importante. A Suprema Corte americana decretou agora no último final de semana o casamento gay. É a Suprema Corte de um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tivemos ontem o Dia Mundial do Orgulho Gay. E isso a gente tem observado que é tudo contra o preconceito. O Brasil precisa evoluir nesse sentido. A gente precisa realmente estar preparado para uma sociedade mais moderna. As redes sociais estão aí. Tudo que a gente pode observar em termos de evolução na nossa democracia, a gente precisa estar evoluindo. Só que em alguns casos a democracia tem seus defeitos, porque a gente vê, Collor de Mello está no Congresso Nacional, Maluf está no Congresso Nacional, Jader Barbalho, que aqui fez absurdos lá na situação lá do Pará, é hoje um deputado, a mulher dele, o filho do Renan é governador de Alagoas, Renan Calheiros, e a gente fica observando, isso aí são o Tiririca, que agora a gente observa ele falando lá na televisão, vi esse final de semana uma série de propagandas. Aquilo eu acho que não soma para a democracia, porque ele fala no tom de gozação, numa coisa sarcástica, que a gente não merece ter um parlamentar, às vezes, de certa forma, ironizando, colocando, conhece Brasília, bota lá um minuto. Faz uma gozação com a população, o voto é uma coisa muito séria. A gente precisa realmente estar trabalhando o ano que vem, aquela eleição mais próxima da gente, são os vereadores que compõem essa casa. Gostaria muito que mais mulheres, a gente não tem, infelizmente, nesse momento, uma composição aqui que premie o lado feminino aí das nossas mulheres aqui no Parlamento piraiense. Precisamos de mais jovens. Eu acho importantíssimo que a gente tenha gente de todas as correntes. A democracia é isso, a gente precisa realmente trazer mais gente, estar participando aqui no dia a dia, participando das audiências públicas, estar participando da própria eleição. A gente vai ter aí o ano que vem um momento importantíssimo da história desse município, e com certeza a gente precisa dar um passo a mais
para ir aperfeiçoando essa democracia, que pode ser os seus defeitos, mas ainda é o melhor sistema que existe, sem sombra de dúvida. É melhor a gente sofrer em alguns momentos com crítica do que ter o silêncio da ditadura, com a série de mortes que a gente viu aí naquele período que eles ficaram 20 anos aí, calando as pessoas que não podia ter crítico de forma alguma. Obrigado. Vereador Darley com a palavra. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Senhor presidente, quero aqui falar rapidamente a respeito de duas indicações que eu trouxe para esta casa hoje. Uma delas é o pedido de 3 quebra-mola para a Rua do Cruzeiro, ali no 3º Distrito, em Arrozal. Tivemos lá por Deus, não tivemos um acidente lá com uma criança lá, a professora Elza, o Ventura, que é o esposo da diretora da escolinha Zé Juarez, me chamou lá na hora, mostrou para mim aonde que o carro bateu para não passar por cima da criança, de tanto que o rapaz estava correndo. Então, eu já disse anteriormente que eu acho acho desnecessário um vereador vir para esta casa fazer aqui uma indicação de pedido de quebra-mola, de pintura de meio-fio quebrado, mas os munícipes nos procuram, entendeu? E entende que nós estamos lá como representando o município, e é verdade, é a única prerrogativa que o vereador tem, de vir aqui para esta casa e fazer o pedido através dos seus documentos. Então, achei necessário fazer para que evite o pior. A partir do momento que foi pedido algum dos moradores daquela rua, nós temos que dar uma atenção. Então, por esse motivo, foi pedido. A outra é esta rede de esgoto aqui na rua IP Amarelo, no bairro Santa Teresa. Queria, inclusive, compartilhar com os demais vereadores daqui da sede do município, inclusive, que não acho elegante a gente ficar fazendo indicação dentro, apesar de eu ser vereador da cidade de Piraí, mas eu não gosto de fazer fazer indicação dentro da cidade aqui não. Então, eu pedi para que o Lau colocasse todos os demais vereadores fazendo esse pedido, e ele não colocou. Eu prefiro falar aqui, ao vivo, aqui, que peço o apoio de todos vocês em nome dos 11 vereadores, tá bom? Meu primo Zé Olavo está morando ali depois da cobra à esquerda ali, e a rede de esgoto ali é muito precária, já tem muitas casas lá para cima, é fininha e está entupindo direto. Então, ele pediu para que eu fizesse esse pedido. Como era meu primo, não podia deixar de fazer, mas é em nome dos 11 vereadores, tá bem? Outra coisa, presidente, eu estarei amanhã indo ao Rio de Janeiro, estou levando o projeto daquela quadra de areia ali em Arrozal, para apresentar para o nosso secretário de Estado da Juventude, que é o Marco Antônio Cabral, de Esporte e Juventude do Marco Antônio Cabral. Marco Antônio, ele foi muito bem votado como deputado federal em Arrozal. Tivemos a responsabilidade, a pedido do próprio prefeito, do Gustavo Tutuca, que nós apoiássemos ele ali em Arrozal, conforme foi determinado para os demais vereadores quais seriam os candidatos que eles estariam apoiando. Então, foi assumido ali um compromisso com a população, em justificativa os votos que ele teve ali, que ele lutaria para trazer uma academia da terceira idade para Arrozal, entendeu? Como não foi possível a academia da terceira idade, que ele assumiu a Secretaria de Estado da Juventude, ele me ligou, conversei com ele agora há pouco tempo, me ligou semana passada agora, então marcamos para amanhã estar lá na Secretaria, estou levando o projeto daquela quadra de areia ali em Arrozal, e ele está nos comprometendo a arrumar recursos para colocar grama sintética com equipamento de ginástica em volta dela toda. Então, já é alguma coisa, né? Então, nós precisamos, entendeu, justificar, até para a própria população que fomos de casa em casa pedir a ele o voto. Ele teve quase 600 votos em Arrozal, e ele está nos comprometendo em nos ajudar com esse campo de grama sintética lá. E assim, estarei indo amanhã ao Rio de Janeiro, vou fazer de tudo para chegar aqui a tempo para participar da sessão, mas se não chegar, porque eu estarei para lá. Mas tudo indica que eu vou chegar a tempo, tá bom? Então, nós precisamos, então, acho que assumimos esse compromisso de estar ajudando esses candidatos indicados pelo nosso prefeito, o próprio governador e tudo, mas alguma coisa tem que vir em troca, né? E ele nos comprometeu a nos ajudar. Vamos ver se a gente dá sorte amanhã de ir lá e trazer esse recurso para ser instalado o primeiro campo de grama sintético no município de Piraí. Obrigado, presidente. Desejo boa sorte aí nesse encontro.
Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 30 de junho do corrente ano, a hora regimental.